Olá, filhos e irmãos, eu sou filho de Maria Padilha e esse é o canal de Padilha. O seu canal de conhecimento diário, todos os dias um vídeo novo sobre conteúdos novos, sobre história de entidades, sobre fundamentos e tudo que envolve as religiões e a espiritualidade. Seja muito bem-vindo a esse canal e caso você goste do nosso canal, você pode estar se inscrevendo e também compartilhando os vídeos e os conteúdos que são públicos neste canal. No vídeo de hoje eu quero contar a história do Exu Destranca-Rua. O que é esse Exu e o que ele faz? Lembrando muito bem que nós temos que tratar sempre da essência do Exu e não das histórias e lendas que você pode ter ouvido de entidades. Cada espírito tem uma particularidade. Cada espírito tem uma convivência e vivência em encarnações diferentes. Cada espírito tem várias encarnações. Então, todo Exu tem uma história. Mas o que importa para fazer parte da egrégora, para fazer parte da falange de Exu Destranca-Rua, é a sua essência. A essência é aquilo que determina o ser, ou seja, determina o Exu. Então a essência de Destranca-Rua é justamente trabalhar a justiça, assim como todos os outros tranca-ruas e destranca-ruas que você pode conhecer. Então isso que sirva para você, para todas as linhagens e falanges e subfalanges que podem existir de Destranca-Rua. Destranca é uma palavra bem comum e conhecida que significa destrancar, mas não quer dizer que esse Exu não possa trancar um caminho. Todo destranca-rua pode tanto trancar como destrancar. É como se ele tivesse uma chave em sua mão e um poder para isso, porque são senhores de caminhos. Destranca-rua vem nas linhas de Ogum, que é mais comum, mas pode haver em várias outras falanges seguidores de outros orixás. No caso que vai responder a uma energia diferente, depende também da sublinhagem que ele vai carregar. Se ele é, por exemplo, um destranca-rua de encruzilhada, se ele é um destranca-rua de calunga, ele vai variando o seu orixá, o seu correspondente. É a energia que ele vai viver sobre aquilo. Então, Destranca-Rua, uma das suas primeiras encarnações, foi logo após o reino de Lira se tornar inexistente para os seres carnais, aonde houve a transmutação para uma dimensão superior, tornando assim alguns infernos astrais e muitos portais diferentes para conexão com os mundos de Lira. Quando isso ocorreu, Destranca-Rua teve suas encarnações como justiceiro, como um ser negativo, vingativo seria o mais correto dizer. Nós entendemos desde o início e desde os princípios da humanidade que cada pessoa tem uma forma de reagir a uma determinada situação. Por todos os Exus, pombogiras, entidades que vêm para nos ajudar a nos entender melhor, eles sempre dizem e contam as suas histórias mais difíceis, principalmente das falanges, para que nós não cometemos o mesmo erro. Se Destranca-Rua cometeu o erro de assassinar pessoas, fazer parte de bandos revoltados, cheios de ódios e raiva, mesmo que sacrifique policiais, mesmo que sacrifique bandidos, mesmo que sacrifique sequestradores, estrupadores, não interessa. Para Deus, todo ser é um ser, independente da sua atitude. É por isso que, supostamente, as igrejas abnegam as pessoas do pecado.
como se tivesse o poder de absorver o pecado. Veja, aceite Jesus que você vai entrar nos caminhos santos. Exu está para provar que isso não é verdade. Porque existe uma condenação e essa condenação praticamente é eterna. É uma questão de evolução. Cada um vive um inferno astral diferente. Viver de ódio e rancor vai acumular, e acumular, e acumular. Não vai adiantar. O importante é trabalhar o perdão. Mas Destranca-Rua, em sua primeira encarnação, não teve âmbitos e propósitos de perdoar as pessoas que saquearam a sua casa, o seu terreno e que roubaram de sua família toda a prosperidade material e também roubaram a própria vida. Após isso, se tornou órfão e, sendo órfão, foi criado por parentes mais próximos, porque naquela época estavam começando a surgir ainda orfanatos e coisas do gênero. Era mais comum os parentes, porque as pessoas viviam muito mais tempo. A vida inteira de todos os Exus, de todas as pombogiras e também a nossa vida hoje atual, nós vivemos sobre a pressão do dinheiro, a pressão de ter isso para comprar aquilo, para poder usufruir de alguma coisa, nós temos que ter alguma coisa. É uma exigência de nós mesmos intrinsecamente, até mesmo para necessidades essenciais. Pagamos até os elementos essenciais da vida. Não podemos respirar em lugar nenhum se não pagarmos impostos. Destranca-Rua foi isolado de sua vida, foi tirado os seus pais de sua vida. E ele imaginava que fossem ladrões. Então, partindo disso, de uma criação cristã, entrando para âmbitos católicos e religiosos da época, porque era a fama e o sucesso da hora, como a religião da época, como a religião mais antiga e mais influente, seguindo esses parâmetros, acontece justamente de ele começar a descobrir a verdade. Quando ele descobre a verdade, porque as conversas andam e cedo ou tarde a verdade aparece. A verdade sempre vai prevalecer. Você pode rodar o mundo inteiro, mas cedo ou tarde vão descobrir a verdade. Então a mentira, como diz o ditado, tem perna curta. E Destranca-Rua descobriu o que fizeram com os pais e que foram policiais. Foram serventes da lei e do governo. Perante isso, ele quis entrar para o exército do governo. Então aproveitou as suas qualidades cristãs, que era mais fácil, era o mais programado da época. A Igreja Católica governou o mundo por muito tempo. Ainda tem grandes influências, mas não tanto quanto antigamente. Então conseguiu entrar para o exército, para se aproximar e descobrir quem foi exatamente as pessoas que mataram os seus pais e roubaram as suas terras. Era uma grande briga por saquear pessoas. O que hoje são assaltos mais simples de telefones, celulares, carteiras, antigamente eram de terrenos, que hoje vale muito. Hoje vale muito mais. Naquela época não tanto. Seguindo essa condição, Destranca-Rua quis fazer justiça, mas não conseguia. Começou a ver que havia muita corrupção dentro dos âmbitos do exército do governo. E começou a ter que ser corrupto, ter que concordar com aquilo para não se complicar. Perante isso, desistiu. Então foi para se tornar como um bandido, saqueadores da época. Mas para entender eles, precisaria entender que foi um movimento para a conquista daquilo que foi negado a eles. Então seria roubar dos ricos, como a história do Peter Pan, por exemplo, que rouba dos ricos para dar aos pobres.
O que ele não entendia é que mesmo que ele roubasse dos ricos e desse aos pobres, ele estava pecando da mesma forma, porque estava roubando. Roubar significa roubar, não existe outro significado ou uma função mais óbvia e mais pesada em relação a isso. É como uma lei, por exemplo. Se você for numa papelaria e roubar um clips, você pode ser preso por causa de um clips. Logicamente, a pessoa tem que haver uma denúncia, uma prova. É a mesma coisa de uma pessoa que rouba um carro. Como aconteceu, por exemplo, o caso daquele rapaz no Brasil, acho que já era um senhor de idade, que roubou uma margarina num supermercado e ficou preso. Por grandes e grandes histórias e âmbitos e lutas, ele conseguiu sair. Porque toda a sociedade achou um absurdo. Mas roubo é roubo, independente do valor. Ainda mais quando se trata de valores sentimentais. Apesar disso, para a justiça não ter. Mas a justiça é bem clara em relação a roubo. Perante isso, ele conseguiu descobrir os policiais que mataram os seus pais e por vingança ele fez o mesmo. Então viveu numa grande guerra. Porque quando matou os policiais, com certeza os policiais tinham filhos. Se os policiais tinham filhos, então ele também buscariam vingança. Até que encontraram ele e também mataram ele. Sacrificaram ele e teve todo esse âmbito espiritual. Passou por vários processos de evolução, veio para várias encarnações, cometeu várias vezes o mesmo erro, para entender grandes propósitos da vida. Trabalhou na lei, foi advogado, foi delegado, e muitas das suas encarnações foi vinculado à justiça. Foi ladrão, foi bandido, foi traficante, já foi tudo o que você pode imaginar. Por isso que ele conhece bem a cabeça de cada pessoa. Sendo assim, essa é a essência dele. Se o seu Exu fala que viveu na França, ou viveu na Espanha, ou viveu na China, ou viveu no Brasil, independente. É inútil saber a história individual de cada entidade. As entidades não estão aqui para contar que teve um amor, ou que teve isso, ou que teve aquilo. Simplesmente eles estão aqui para evoluir seus filhos, seus médiuns, seus consulentes e claramente evoluir cada vez mais. Quanto mais conhecimento se passa, mais evolução você ganha. É como uma recompensa. E isso existe no mundo espiritual. O espírito vive em grande evolução. Tem pessoas que não fazem mal a ninguém, mas também não fazem bem nenhum. Como diz Maria Padilha do Cabaré, que inclusive está sentada nessa casa, que quem se cala concorda. Então, quando eu propus a campanha de fazer denúncias em relação a barulhos de igrejas e de outros templos religiosos, como outras coisas que são mais comuns para a sociedade, ninguém fez. Ninguém compartilhou, ninguém fez nada, ninguém comentou, ninguém manifestou. Então, nós somos aqueles que ficamos calados. Se ficamos calados, concordamos com os abusos. Aí diz que tudo é intolerância religiosa. Mas o que é que fazemos para mudar isso? É difícil brigar na justiça por uma coisa que é quase que inútil. As próprias pessoas fazem coisas muito erradas, como sujar ambientes, como denegrir a imagem de lugares e criticar outros lugares. Não entendem da lei, não entendem que cada direito existe deveres. Entender destrancar a rua é entender que ele pode destrancar e trancar qualquer caminho. Então ele sempre vai exigir honestidade. Vou fazer um vídeo das características dos seus filhos de acordo com a linha kármica que esse Exu irá aplicar. É um Exu de uma qualidade muito antiga, quase não desce muito em terreiros, mas geralmente cada terreiro tem um destranca-rua assentado, porque ele é bem interessante para os caminhos de portas espirituais e de portões interdimensionais. Tem conhecimento do que fala
e tem consistência naquilo que diz. É severo e trabalha âmbitos da igualdade para com todos e trabalha buscando justiça para os injustiçados. Tem problema na justiça, mas lembre-se muito bem que você realmente tem que ter razão de algo. Ele aprendeu que o seu karma não era vingança. O seu karma era perdoar. Então, se você está fazendo por ódio e raiva algo na justiça, com certeza caminho com ele não dará certo para você. Você perderá. E a sociedade vai cuspir na sua cara. Vai tirar toda a sua dignidade e a sua honra. Então faça uma análise de fora, porque mexer com ele é praticamente pedir justiça a Xangô, que vincularia as linhas de almas e cemitério. Perante isso, entende-se que você precisa entender a evolução de cada guia para saber o caminho que você pode gerar. Fazer uma oferenda pedindo ajuda em processos judiciais, você tem que ter alguma razão para isso. Ou ter caminhos interessantes. Ganhar de próprias entidades, que são assentadas em terreiros. Não é simplesmente você nunca ter visto um dele, nunca ter se comunicado com um desses e achar que pode sair ofertando a ele. Quem é que garante que essa entidade vai pegar essa oferenda? Que não seja alguns de rua e você acaba se complicando. Para fazer trabalhos é necessário ter caminhos para fazer trabalhos. É inútil eu ensinar uma oferenda para Exu tranca-ruas ou destranca-rua, que é no vídeo que estamos falando, e o médium não ter caminho para agradá-lo. Porque a comunicação não funciona dessa forma. Você precisa de proteção, você precisa de evolução e você precisa de caminhos para entender isso. Caso você tenha interesse em marcar uma consulta com alguns de nossos atendentes, existem vários disponíveis com baralhos de Padilha e existem vários médiuns disponíveis com entidades que estão disponíveis para consulta através de videochamada. Antes de criticar, pague para ver. As energias funcionam muito bem e flui muito bem uma consulta por videochamada para caminhos de limpezas, trabalhos, adoçamentos, amarrações, aberturas de caminhos e também outros trabalhos que sejam negativos. É necessário que agende uma consulta, consulte nossos valores através do nosso contato que aparece na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em saber dos seus guias e das suas entidades, você pode e tem o caminho de fazer uma cabalística com regressão apométrica e também com o jogo atual para podermos ver como que são as suas entidades, quem são, por que são e da onde vêm, para poder aí fazer a lista e a confirmação dos guias que você carrega. Caso deseje tirar dúvidas e precisar dessas informações, entre em contato que um de nossos assistentes irá atendê-lo. Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.